Olá, queridos amigos do CEPMM, uma excelente noite de segunda-feira para todos vocês. Nós esperamos encontrá-los todos muitíssimo bem, né? Desde já agradecendo aqueles que estão conosco neste momento e os que vão assistir depois, o nosso muito obrigado. Antes de nós começarmos a temática de hoje, eu convido todos vocês para que nós possamos fazer a oração desta noite, para que Deus, nosso Pai Celestial, nos abençoe, nos proteja, nos ensine com tanto amor, com a sua paciência, com todo o seu propósito de fazer de cada um de nós cada vez mais pessoas melhores, mais dispostas à entrega para a nossa vida, né, na comunhão com o nosso Pai maior, para que nós tenhamos sempre essa disposição ao aprendizado, à mudança e que sejamos sempre aí tarefeiros do Mestre Jesus, nessa seara infinita da evolução. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo o mal, que assim seja, em nome de Jesus. Pessoal, ao longo aí das últimas semanas, nós temos trabalhado com vocês a respeito da temática do livre-arbítrio. E hoje não vai ser diferente, né? O tema proposto para essa rodada aí desse mês é que nós falemos com vocês a respeito de livre-arbítrio. Como a maioria de nós já sabe, o significado de livre-arbítrio é possibilidade de escolha, é ter a liberdade de escolher aquilo que eu vou viver. Aqui na nossa casa, nós temos 3 grandes pilares das discussões, que esses pilares são a ciência, a filosofia e a religião. O que é o livre-arbítrio dentro desses 3 pilares? Quando se fala em religião, um dos temas mais discutidos é a temática do livre-arbítrio, né? A possibilidade que Deus nos deu de escolher as mais variadas situações que nós passamos ao longo das nossas existências. Dentro da ciência, livre-arbítrio nada mais é do que o princípio da ação e da reação, né? Tudo aquilo que eu faço vai gerar uma consequência de mesma proporção e essa consequência vai chegar até mim. Isso aí é o básico dos princípios científicos, né, dos experimentos científicos. E hoje eu resolvi trilhar aqui com vocês o entendimento o que é que significa o conceito de livre-arbítrio dentro da filosofia. Então, a filosofia nasce no século V a.C., lá na Grécia, né, no que nós conhecemos hoje como Grécia Antiga. E os primeiros gregos, os gregos da antiguidade, os que inicialmente pensam a filosofia, a temática do livre-arbítrio, ela não era encontrada, né, nos estudos deles. Por quê? Para os gregos antigos, o universo estava explicado dentro dos elementos, como a água, o fogo, a terra e o ar. Por esse motivo, eles são chamados de filósofos da natureza, né, ou pré-socráticos. Depois vem Sócrates, o seu discípulo mais famoso, Platão, falando sobre o mundo das ideias, e aí começam a surgir os primeiros conceitos de divindade e de liberdade. Até que, depois que o Império Romano, lá no século IV depois de Cristo, quando o Império Romano decide que vai adotar o cristianismo como a religião oficial do Império, abolindo ali as religiões pagãs, politeístas dos vários territórios do Império Romano, aí sim surge um filósofo da filosofia patrística ou filosofia dos padres. Esse filósofo é Santo Agostinho. E Santo Agostinho se desenvolve a sua filosofia e ele escreve um livro muito importante que se chama Livre-Arbítrio.
Por que é que Santo Agostinho resolve escrever esse livro e falar a respeito da temática do livre-arbítrio? Porque a partir do momento que o Império Romano adota o cristianismo como religião oficial, começa a vir aí tanto para os povos da Idade Antiga quanto para os povos posteriores, e é uma ideia que nós carregamos até hoje, de que tudo aquilo que existe no universo, desde nós seres humanos ou qualquer outro ser ou coisa que habite este universo, é obra divina. Então nós somos criaturas, nós somos criados para um determinado propósito. Então, a partir do momento que essa ideia é assimilada, Santo Agostinho começa a falar sobre livre-arbítrio. E aí, Santo Agostinho tem a resposta que eu, Suzana, considero como uma das mais brilhantes a respeito de livre-arbítrio. Porque as pessoas começam a questionar o seguinte: Agostinho, se Deus é o criador de todas as coisas, se Ele é o criador de todos os sentimentos, por que é que Deus criou o mal? Muitas pessoas perguntavam isso para Santo Agostinho. E aí Agostinho responde da seguinte maneira: Deus não criou o mal. A partir do momento que o homem deixa de praticar o bem, o homem colabora com o mal. O mal não é criação divina, o mal é criação humana. São as deturpações que nós fazemos, são nossas escolhas errôneas, é a nossa ideia de que nós devemos o tempo todo valorizar, né, só aquilo que nos dá prazer, só aquilo que alimenta o nosso ego. Aí sim nós damos guarida para o mal. Então Santo Agostinho divide muito bem, dentro da ideia do livre-arbítrio, o que é a condição humana e o que é a condição divina. Depois, dentro desse diálogo do livre-arbítrio, ele também é questionado. Falou o seguinte a Santo Agostinho: se Deus criou todas as coisas, se foi Deus que criou Adão e foi Deus que criou Eva e o fruto proibido, por que é que Deus permitiu que Eva provasse do fruto proibido? E por que é que Adão foi conivente com a decisão de Eva? Santo Agostinho responde: Eva prova do fruto proibido porque ela quis. E Adão é conivente com a situação porque ele quis. Isso é exercer o livre-arbítrio. E aí Santo Agostinho levanta um ponto extremamente interessante. Ele diz o seguinte: não é porque eles usufruíram daquele livre-arbítrio que eles não lidaram com a consequência depois. Ter a possibilidade da escolha, que é usufruir do livre-arbítrio, condiciona, dentro da ciência, o princípio da ação e reação. Se eu faço uma coisa, eu vou responder por essa coisa. Então, Santo Agostinho responde de forma muito clara nesse livro chamado Livre-Arbítrio qual é a forma que nós, seres humanos, podemos lidar com o conceito e devemos lidar com o conceito de liberdade. A filosofia vai evoluindo, né? E nós chegamos aí depois na Idade Média, na Idade Moderna, dentro aí das ideias que se tem depois com o Kant também fala sobre o princípio do livre-arbítrio. E ele diz o seguinte: é impossível que alguém exerça o livre-arbítrio se essa pessoa não pensar na ética. Por quê? Se eu não respeito o meu semelhante, se eu não colaboro com determinadas questões de ordem. Tem muitas pessoas que às vezes pensam assim: nossa, eu não entendo nada de filosofia, a filosofia não tem aplicabilidade na minha vida. Então por que a espiritualidade vem trazendo para nós esses três pilares? Se nós estamos aqui, que é um templo religioso, se nós todos hoje pensamos na questão da ciência e várias coisas, o que é a filosofia? O Kant nos ensina. É impossível eu viver num ambiente sem ética e exercendo de livre-arbítrio, porque onde não há ordem, não tem liberdade. Imaginem a nossa rotina aqui dentro do centro. Nós temos horário para começar o trabalho, nós temos horário para que esse trabalho termine, porque nós estamos inseridos em um bairro da cidade. Tem as regras, tem a lei do silêncio, nós não podemos perturbar os vizinhos.
Nós temos regras específicas do trabalho, temos que pegar os nossos materiais antes que o trabalho comece, para não atrapalhar a fluidez da energia, a concentração de cada um dos médios que estão dentro do nosso espaço. Nós temos várias regras, isso é ordem. É impossível que eu exerça de livre-arbítrio, né? Eu vou fazer as coisas ao meu bel prazer, porque eu resolvi que eu tenho que ser livre. Mas se o que o Kant nos diz a respeito de livre-arbítrio é isso. Se a sua liberdade está ofendendo a ordem com a qual a sociedade está girando, com a qual a sociedade se movimenta, você não está sendo nem um pouco ético. Porque viver em sociedade presume respeitar o meu espaço e ter respeito ao espaço alheio. Um outro filósofo que também fala a respeito aí de livre-arbítrio, Karl Marx. Karl Marx diz, principalmente ligado aos princípios da economia, que todas as pessoas deveriam ter as mesmas oportunidades ou as mesmas condições econômicas para conseguir aí viver bem, usufruir da sua vida de forma digna, de forma confortável, respeitando o tempo do outro, o espaço do outro, o dinheiro do outro. Aí sim eu tenho uma sociedade mais igualitária. Então vários filósofos, vários princípios filosóficos trabalham a temática do livre-arbítrio. Mas eu queria falar sobre um grande filósofo, que nós consideramos aí o maior de todos os professores, que é Jesus. Quando nós pegamos os textos bíblicos ou o próprio evangelho que nós fazemos uso na doutrina espírita, em nenhum dos textos bíblicos nós encontramos a expressão livre-arbítrio. Não tem na Bíblia. Livre-arbítrio não tem várias coisas escritas nos textos, mas livre-arbítrio a expressão não tem. Mas então por que a gente fala tanto de livre-arbítrio quando a gente está trabalhando as temáticas religiosas? Por que se fala tanto desse livre-arbítrio que Deus nos deu, se não está lá? Porque em diversos momentos Jesus nos ensinou a respeito do livre-arbítrio. Por exemplo, quando Jesus foi corrigir Maria Madalena a respeito da questão do adultério, Jesus em nenhum momento chegou a constranger Maria Madalena. Ele poderia ter usufruído, ter utilizado ali da pessoa que ele era, do espírito que ele era, ter pagado ali um sabãozão para ela, ter falado várias coisas, mas o que foi que ele falou? Vais e não pequeis mais. Ele não a deixa constrangida, ele não a julga de forma alguma. Ele ensina. Então ele exerce de livre-arbítrio para ensinar. Quando Jesus, sabendo que ia ser negado por Pedro, e fala com Pedro que isso vai acontecer, no momento que ele está ali na última ceia, naqueles momentos com os apóstolos, quando ele diz o que vai acontecer, e Pedro sai em sua defesa, mestre, mas se alguém vier fazer alguma coisa contra o Senhor, eu não vou permitir, eu não vou deixar de forma alguma. Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu poderia ter falado, Pedro, você é um hipócrita, olha o que você está falando, depois você vai agir de forma totalmente diferente. Jesus sabia que isso ia acontecer, mas o que ele fez? A partir do momento que depois, quando ele retorna, que ele fala com Pedro, Pedro se sente ali naquele momento tão empoderado, ele ganha tanto poder para poder levar a palavra de Jesus adiante, que existe ali a fundação da igreja, Quando Jesus, por exemplo, respeita a dúvida de Tomé, quando ele oferece as chagas de onde ele havia sido crucificado para Tomé tocar, fala, você não queria? Você só acredita vendo, então está aqui. Ele está usufruindo do livre-arbítrio que ele tem, mais uma vez, é para provar algo, ele precisava provar alguma coisa para o Tomé? Não, ele teve tamanha paciência e misericórdia que alguém que precisava ver para poder crer, teve essa oportunidade. Quando no Sinédrio, que ele vai conversar com os pastores, quando ele ali tão pequenino ainda, diante daquela ideia de poder que a base judaica tinha, Jesus poderia falar, gente, eu faço milagre, eu transformo água em vinho, eu consigo multiplicar pães, peixes, eu consigo curar os leprosos, fazer com que um cego volte a enxergar. Jesus faz isso em momento algum.
ele exerce desse livre-arbítrio, da possibilidade que ele tem para poder aprender com aquelas pessoas. Qual era o conhecimento que aquelas pessoas tinham? O conhecimento dele era infinitamente maior. E ele respeita, mas ele não deixa em momento algum de fazer a sua missão. Ele não abre mão em momento algum do seu propósito. Ele ensina com firmeza, com retidão, mas ele não ensina com grosseria, ele não ensina com humilhação, ele não ensina para poder ser superior. Quando Pilatos, fala com Jesus, quando Herodes fala com Jesus, e eles têm ali a oportunidade de julgar Jesus, Jesus poderia ter agido usando o seu livre-arbítrio de forma totalmente diferente. Mas ele sabia do seu propósito e ele permite tanto que Herodes e Pilatos tenham a análise da sua própria consciência. Então isso é usufruir de livre-arbítrio, Madrinha. E ele permitiu que todos usassem o livre-arbítrio. Tanto é que, sabendo da condição dele, Pedro negou ele permitiu, ele foi crucificado, ele permitiu que no Sinédrio também ele fosse contestado. Então ele respeitou o livre-arbítrio do outro. Mas eu acho que dentro disso que você está destacando, para mim, que se a gente lê com muito cuidado, o Sermão da Montanha é o próprio livre-arbítrio. Ele explica passo a passo da questão do livre-arbítrio. O grande problema nosso hoje é que nós temos a grande necessidade de transferir responsabilidade. Por isso fica difícil a gente entender livre-arbítrio, que vem carregado com ética, e assim como Paulo de Tarso também fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele está falando sobre o livre-arbítrio. Então o que a gente tem que entender, vamos pegar essa história e colocar aqui no presente. Certo? Todos os momentos da minha vida é importante a gente enfocar nisso. Tudo que eu estou vivendo hoje é fruto absoluto das minhas escolhas. Nada do que eu faço está diferente das minhas escolhas. A gente vai, se você for muito honesto e ético com você mesmo, você vai perceber que, se você é espírita, você vai entender que você nasceu na família que você escolheu. Você que escolheu nascer naquela família. Tudo aquilo que você foi educado, você escolheu seguir a educação ou não, seguir, fazer ou não. Então tudo é fruto das nossas escolhas. Vamos parar de delegar responsabilidade para os outros. Exatamente. Parar de delegar responsabilidade para os outros. Uma das coisas mais importantes quando nós falamos de Jesus, porque o ensinamento de Jesus está nos evangelhos, está no Sermão da Montanha, como a madrinha trouxe. E é importante, gente, que a gente analise a respeito da nossa conduta, trazendo para o presente, como a madrinha trouxe aqui agora para nós. Jesus, ele não muda em momento nenhum o evangelho para poder caber em alguém. Eu vou mudar o evangelho porque eu vou atender o fulano que é rico. Eu vou mudar o evangelho porque eu vou atender Beltrano porque ele é mais poderoso. Jesus não muda o evangelho para caber em ninguém. O que Jesus faz é mudar pessoas, para que essas pessoas sim caibam dentro do seu ensinamento. Quem muda o evangelho são as pessoas, os dirigentes espirituais, seja católico, evangélico, isso não interessa quem. Eles é que mudam. Que fazem a sua própria interpretação, né? Então é muito importante a gente também entender isso. Voltando para Santo Agostinho, quando ele escreveu o livro dele sobre ética, perguntaram para ele qual que é a diferença entre livre-arbítrio e liberdade. E ele fala que livre-arbítrio é a capacidade que eu tenho de escolha e liberdade é saber usar esse livre-arbítrio. Então ele define muito bem, você é livre para usar o seu livre-arbítrio. Ele define liberdade nesse sentido. E falando sobre Adão e Eva, quando as pessoas perguntaram para Santo Agostinho, mas a questão do mal e tal, e Deus deu a possibilidade de escolha. Isso aqui é bom, se você comer isso aqui, que na verdade representava a árvore do conhecimento, ali foi o princípio da escolha. Então ele falou, dependendo das suas escolhas, você vai passar por situações que não serão agradáveis. Ali é o princípio do livre-arbítrio. Quando Deus fala para Eva, você tem possibilidade de não comer desse fruto,
de comer. Se você não comer, você vai ficar no paraíso o tempo inteiro. Ou seja, ele também falou para ela, você não vai crescer, você não vai desenvolver. Mas se você comer, você vai crescer, vai desenvolver, mas você vai pagar um preço por isso. Você pode escolher o que você quiser. Então, é o princípio do livre-arbítrio, começa com Adão e Eva. Exatamente. Quando nós pensamos a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa existência, geralmente, quando a gente faz o que a gente quer, porque eu sou livre, porque eu estou exercendo de liberdade, essa é a minha realidade, essa é a minha existência, eu estou fazendo o que eu quero. Mas aí quando a consequência vem, a gente muda a nossa cabeça. Aí eu já não estou mais fazendo o que eu quero. Eu acho que eu estou sendo punido, eu acho que eu estou sendo hostilizado, eu acho que a vida está sendo muito injusta comigo. Então é preciso que a gente comece a pensar as coisas dessa forma. Por exemplo, aqui no Brasil, discutiu-se muito aí nos últimos anos, até era um dos lemas do governo, Deus, pátria, família e liberdade. Gente, liberdade não é atacar a vida do outro. Liberdade não é desrespeitar o limite do outro. Eu faço o que eu quero, porque ontem mesmo eu estava assistindo a uma matéria no Fantástico, falando a respeito da vida dos adolescentes, como os adolescentes têm se permitido aí serem controlados, manipulados em diversas situações, que outros próprios adolescentes, às vezes estão em umas comunidades, em alguns aplicativos ou sites, e aí essas pessoas se sentem aí obrigadas, a praticar alguns desafios, elas acham que elas vão ser aceitas, ou que a vida delas vai melhorar de alguma forma, Como é que eu posso entender, partindo da máxima de Jesus, da principal, que eu não devo fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito comigo? Como é que eu acho que eu estou exercendo de liberdade, de fazer o que eu quero, se eu estou machucando animais, se eu estou me autoflagelando, se eu estou destruindo com o patrimônio público, ou se eu estou destruindo a minha casa? E aí quando essas pessoas são questionadas, quando elas são presas, quando elas são levadas aí a depoimento, elas usam do princípio assim, mas eu estou fazendo porque o fulano mandou, E é até uma das coisas que a Adessa abordou semana passada, dessa coisa que vem rodando aí nas redes sociais, Esse frisson que é causado diante de determinada personalidade. Mas isso é importante porque foi a Juliette que falou, ninguém pode contrariar a opinião da Juliette. A Anitta tem uma grande representação, ela não pode ser questionada de forma alguma. E as pessoas vão seguindo determinados princípios como se isso fosse uma verdade inabalável. E deixam de exercer dentro dessa ideia de livre-arbítrio a sua verdadeira liberdade, verdade, a sua condição de raciocínio. Eles estão sem liberdade porque eles não têm direito à opinião, primeiro. Então, quer dizer, faltou totalmente a liberdade que eles falam. Aí aqueles que defendem, eu falo que eu tenho a liberdade, hoje a liberdade de expressão. Então então você vai para você, monta uma câmara, conversa para você mesmo e começa falando para vocês. Se automutile, se machuque, fale para você. Você tem essa liberdade de fazer isso com você, entendeu? Então, a gente usa essa questão da liberdade no sentido de manter o meu desejo aceso, tirando toda a liberdade, a capacidade do outro de fazer escolha, e utilizo isso como uma liberdade de expressão. Então, eu defendo essa causa, porque o que mostrou ontem no Fantástico é uma coisa horrorosa, horrível. É uma coisa extremamente assustadora. Está num crescendo assustador. Porque os pais estão com essa mentalidade. Os meus filhos precisam ser livres. Como se eles estão presos numa ideia, num contexto de autodestruição, num contexto de eu elimino todo o seu poder e sua capacidade de alma. Você é um ser andrógeno, você é comandado por alguém. Então, aonde está essa liberdade? Quem está comandando é o escravo dos seus desejos, então também não é livre. Em nenhum momento é livre. E aí o que acontece? Principalmente nesse movimento das redes sociais, a senhora abordou isso a semana passada, nessa questão do cancelamento.
A pessoa tem uma atitude e aí alguém fala que essa atitude foi errada, talvez nem tenha sido, e antes de uma análise, como já aconteceram crimes desse jeito, teve gente que já foi linchado porque alguém fez uma observação, nem era pessoa, e uma multidão partiu para cima, né, de quem estava sendo acusado, antes mesmo de ter um julgamento, de saber se era aquela pessoa, porque houve um comentário, um burburinho, a fulana, lá no Rio de Janeiro mesmo já aconteceu, uma mulher foi morta lá, espancada, porque disseram que ela praticava magia negra, e aí depois foi feita uma apuração, e isso era mentira, isso não aconteceu. Então, uma população imbuída ali de uma ideia de justiceiro, de um princípio de Italião lá, de olho por olho, dente por dente, deixa de usar o cérebro por cérebro, né? De pensar qual é a potência que eu tenho, qual é o poder que eu estou exercendo de julgar o meu semelhante, de bater em alguém, de ir contra, né? Porque é muito fácil, por exemplo, eu estar com um notebook no colo ou com o celular ali na mão, no conforto da coberta, querer realizar uma grande revolução. Né? Eu vou entrar no perfil da fulana e falar umas boas verdades para ela, né? Porque eu acho que ela merece ser humilhada, eu tenho que usar de palavras de escárnio. Será que realmente eu estou fazendo uma análise apurada? O fato de eu ir no perfil de uma pessoa, xingá-la, ainda que ela tenha cometido a maior de todas as atrocidades, o fato de eu ir lá no perfil dessa pessoa, xingar, vai fazer com que alguma coisa mude? Vai fazer com que seja diferente? A atitude dela vai mudar? Ah, mas eu posso condená-la de outras formas? Sim, a primeira coisa, eu não vou fazer, se eu acho tão abominável o que ela está fazendo, a primeira coisa que eu deveria fazer é não imitar, não fazer a mesma coisa. A segunda coisa é ter uma mudança de atitude no sentido de que as pessoas com as quais eu convivo, para as quais, né, que se dependem de mim, o meu círculo social, para que as pessoas entendam que eu não sou conivente com esse tipo de pessoa. Agora, vou dar um exemplo claro de uma coisa que acontece no Brasil todos os dias, racismo. Eu vi uma pessoa sendo extremamente racista. Aí eu não vou lá no perfil da pessoa xingá-la. Não vou falar, sua racista, etc, etc, etc. Porque eu entendo que aquilo ali, a minha indignação através das palavras nas redes sociais, não vai fazer com que aquela pessoa mude. O fato de eu ir lá linchá-la ou cancelá-la, né, como é o caso que tem hoje desses cancelamentos, principalmente das pessoas famosas, não vai fazer com que ela mude. Aí o que eu posso fazer? Quais as atitudes que eu, Suzana, posso ter? Eu preciso ser antirracista na minha conduta e nas pessoas com as quais eu convivo. Se eu estou no meu grupo de amigos aqui, os meus amigos do centro, eu vejo alguém fazendo alguma piadinha que reforça o racismo, eu falo, gente, isso não é legal. Por que a gente vai ficar fazendo esse tipo de coisa? Alguém pode se sentir machucado, se sentir constrangido. Isso é um tipo de atitude que muda o mundo, é ter posicionamento. Porque aí eu vou exercer do meu livre-arbítrio, da liberdade que eu tenho de escolha para poder me posicionar, para levar reflexão às pessoas. Eu, por exemplo, antes de eu vir para o CPMM, eu tinha um preconceito ferrenho com pessoas neopentecostais, com evangélicos. Eu achava que todo evangélico era xiita, fanático, lesmaiado, louco, surtado de tudo. Lesmaiado. Né? Eu achava mesmo, assim. A pessoa vinha conversar comigo e falava, eu sou evangélico, eu falava, não dá pra mim. O que eu consegui aprender aqui dentro? Que é preciso que eu tenha tolerância, que é preciso que eu aprenda a respeitar. Primeiro eu precisei conhecer, senão eu me tornava preconceituosa da mesma forma como eu já vi muitos evangélicos sendo preconceituosos com religiões de matriz africana. Já vi sendo preconceituoso com o bando, com o candomblé, com o católico. O que ia me fazer diferente dessa pessoa? Então a conduta que eu tinha era uma conduta extremamente errônea. É preciso que a gente aprenda com os nossos erros. Lá no livro, nesse livro Livre-Arbítrio, do Santo Agostinho, ele fala que o único homem, né, que teve essa ideia inicial de que não existia pecado foi Adão. Depois de Adão e Eva, todos nós já temos aí o entendimento do que é o pecado. Mas há em cada um de nós a incapacidade de pecar. Porque nós somos oriundos de outras existências,
né? Essa não é a nossa primeira encarnação. Então todos nós já temos débitos contraídos do passado. Ah, mas então eu vou ficar correndo ali numa rodinha de hamster para sempre? Cada dia eu tenho que melhorar alguma coisa? Pode ser que sim. Porque a gente sempre tem coisas para poder melhorar, para poder usufruir, para poder fazer diferente. Mas nós temos, acima de tudo, gente, a incapacidade, né, de observar tudo, a capacidade de não pecar. Por quê? Eu sei o que é o pecado, eu sei o que é errar. Desde a época de Moisés, quando a sociedade era completamente diferente. Inclusive isso acontece com Jesus, né? Quando o jovem rico chega nele e fala assim, olha Jesus, eu vivo, né? Jesus lá na multidão falando no Rio Jordão, ali para o pessoal próximo ao Rio Jordão, ele fala o seguinte, olha Jesus, a minha vida inteira eu segui a lei mosaica, eu sigo todos os ensinamentos de Moisés, mas eu ainda não consegui entender qual é o princípio da vida, esse tanto de coisa que o Senhor fala. Aí Jesus fala para ele o seguinte, abandona toda a riqueza que você tem, vende tudo que você tem, doa para os pobres e vai ser uma pessoa cada vez melhor. Ele fica, aí o rapaz fica extremamente chateado. Ele não entende o que é a mensagem que Jesus está passando para ele. Jesus está falando para ele ser paupérrimo, né, para ele viver ali mendigando. Não, Jesus está falando para ele o seguinte, você trazer para mim que você está vivendo a lei mosaica, né, e aquilo tem qual aplicabilidade na sua vida? O que aquilo mudou para você? Só para você falar para os outros que você tem uma religião, o fato de você ser um religioso nem sempre vai fazer com que você seja ético, com que você seja respeitoso, com que você seja uma pessoa melhor. Então é preciso, diante de tudo isso que Jesus nos traz, que nós comecemos aí, gente, é extremamente importante ter um posicionamento. Suzana, eu quero reforçar uma coisa, porque nós temos que entender como que funciona o ser humano, né? Tudo isso que você está trazendo, nós temos discutido como que funciona a nossa cabeça, como que funciona o nosso nível de entendimento, como a gente encara a vida. Se você pegar Adão e Eva, por exemplo, Deus primeiro fez Adão. Aí Adão estava num tédio danado. Ele, por algum motivo, ele já sentiu um tédio ali. Eu falei assim, não, mas eu preciso arrumar uma companhia para mim. Aí Deus tirou da costela de Adão e fez a mulher. Ou seja, foi a primeira escolha também de Adão. Ele poderia ter ficado sozinho, né? Mas ele achou que ali não ia acrescentar nada na vida dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele arrumou a Eva e a Eva levou ele para o buraco junto, né, com ele. Uma piadinha que eu estou fazendo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que tudo na vida está aqui dentro das escolhas que nós fazemos para a gente aprender. Nós vamos fazer péssimas escolhas horríveis e escolhas boas. Mas tudo está aqui para nos ensinar. Porque nós estamos vivendo uma época em que não escolhemos nada, permitimos que as pessoas escolham por nós, responsabilizamos os outros pela má vida que eu tenho, entendeu? Porque eu não quero me arriscar e me responsabilizar. O livre-arbítrio é de extrema importância, porque a gente tem que reforçar isso. Nós já vivemos num mundo sem tomadas de iniciativas, né? Sem posicionamento. As pessoas não estão se posicionando. Ela sozinha não consegue. Em bando ela se posiciona, mas sozinha ela não consegue se posicionar. Em posicionamento individual, é muito importante a gente entender que mesmo que o meio em que eu me encontro tenha um posicionamento diferente daquilo que eu penso, eu tenho que aprender a não temer. O respeito vem daí. Quando uma pessoa ela tem um conceito ético dentro de um posicionamento que ela carrega, e quando ela faz isso de uma forma correta, entendeu? Todo mundo pode ir contra ela, mas ela é respeitada. Então a gente está buscando respeito de uma forma muito errada. Nós estamos buscando respeito no grupo. E nós precisamos aprender a buscar respeito individual dentro desse grupo. Então não adianta a gente... foi o que Adão fez, tá? Eu tinha aqui, estava uma vida boa, não, mas eu quero conhecer mais.
Eu quero entender melhor, eu preciso dividir, porque ele percebeu que vou ficar fazendo aqui o tempo inteiro. Não vou ter uma pessoa para dividir nada, né? Que vida é essa? Ele já começou o raciocínio dele. Ele arrumou uma companheira. A companheira que ele arrumou falou assim, nós dois também vamos viver uma vida dessa, a gente precisa conhecer as coisas. Nós precisamos entender como que a vida funciona. Então, a árvore, quando Deus falou da árvore, não coma porque você vai ter consequência. Mas é o conhecimento, através das experiências, das escolhas que nós vamos fazendo através da nossa vida. E Ele deu condição de a gente se redimir disso, né? O que eu quero que a gente precisa reforçar é posicionamento. Sim, aprender a fazer escolhas, se posicionar, estar aberto para poder aprender. Entender o que significa uma ética dentro dessa escolha. Né? Então nós vamos ficar repetindo as mesmas coisas sem reforçar o que é importante. Eu quero que você reforce isso. Sim. Gente, vamos aprender a posicionar. Exatamente. É muito importante, pessoal, na sociedade, nós que somos, né, contemporâneos, vivemos tantas coisas, né? A nossa sociedade está exigindo de nós posicionamento o tempo inteiro. Chega disso de ficar terceirizando as coisas. Nós já tivemos muito esses momentos na história, né? E hoje tem muita gente que ainda repete, mas isso é por culpa do governo, mas os representantes são escolhidos por nós. Não tem ninguém que está no governo, em cargos específicos ali, né, seja no legislativo ou no executivo, que está lá por teoria do direito divino. Meu poder é inquestionável, vem de Deus. Não, aquelas pessoas foram eleitas. Mas ele colocou um secretário que não vale nada, mas então ele também não vale posiciona, nada. Né? Você colocou nele. Exatamente. Não ficar só reclamando. Posiciona. Eu falei, se eu votei no cara, posiciona todo mundo. Não, você não prometeu isso, agora nós estamos exigindo que você cumpra. Se posiciona. Não adianta de forma alguma a gente ficar contemplando a vida e só reclamando, falando, mas isso não muda porque a prefeitura não faz nada de diferente. A cidade está ruim por conta disso. E o que você tem feito para poder melhorar? Algumas iniciativas são por parte do poder público? Sim, muitas delas são. Em quem que você votou na última eleição? Para prefeito, para vereador, para deputado, para presidente, para governador. Bate em cima e reclama. Quais são os meios que eu tenho para reclamar, para reivindicação? Vários. Existem vários canais de comunicação. Existe o seu posicionamento com relação a algumas coisas. Usa dos benefícios que nós temos hoje do acesso, já que algumas coisas, muitas marcas hoje em dia não querem ser associadas aí a coisas ruins. Ninguém quer. Por quê? Por conta do poder de compra, que é o que as empresas chamam lá de B2E, né? Business to Employer. É a relação que eu tenho com relação ao valor ético, que é um valor intangível, mas que é de alta relevância. Eu não quero comprar coisa de uma empresa que usa mão de obra escrava. Eu não quero ser conivente com produtos, né, cosméticos ou com produtos de limpeza de casa de uma empresa que está destruindo a natureza. Ou aquilo ali é só para eu fazer discursinho e textão na internet. Qual é a minha conduta? Nós precisamos nos posicionar com relação a essas coisas. Nós precisamos nos posicionar com relação à política, com relação à nossa vida pessoal, com relação a algumas coisas que não tem mais espaço para acontecer. Não é engraçado fazer piadinha racista, não é engraçado fazer piadinha homofóbica, não é engraçado ser capacitista. Mas... Por exemplo, o presidente Lula teve uma fala horrorosa a respeito das pessoas com deficiência, capacitistas. Isso precisa ser modificado. Eu que votei tenho que cobrar. Quem não votou tem que cobrar também. São determinadas coisas, gente. Tudo que existe na nossa vida está em transformação. Tudo é mutável, assim como cada um de nós. A gente não tem que pensar nessa perenidade das coisas, muito pelo contrário, a vida é dinâmica, os nossos espíritos são espíritos de luta e eles estão exigindo de cada um de nós esse posicionamento. Nós estamos em tempos de ter uma vida completamente diferente do que nós já temos agora. Nossa, nós estamos aí desenvolvendo inteligência artificial, nós estamos aí organizando para enviar missões tripuladas
para a Lua, para outros planetas, mas nós não conseguimos o básico, da nossa vivência em sociedade. É óbvio que é extremamente importante. Eu vou dizer do mundo onde eu vivo. Nós tivemos essas situações agora dos ataques nas escolas. Os pais indo na escola para ver se tem concertina na escola, para ver se as câmeras estão funcionando. Pais, vocês têm olhado os celulares dos seus filhos? Isso não é invasão de privacidade. Você olha a mochila do seu filho, você conversa com o seu filho. A internet é uma ferramenta fantástica, mas a internet sozinha não educa ninguém. Isso quando as mães não vão na escola bater nos filhos dos outros, né? Ou aí reclamam de violência dentro da escola. Exatamente. Então, assim, tem muitos pais preocupados com a segurança nas escolas. Qual é o ambiente em que meu filho está inserido? Qual é o filho que você manda para esse ambiente? É uma pessoa que não tem respeito por limite, é uma pessoa que se sente o tempo todo ultrajada quando o professor exige disciplina, exige limite. Não existe em nenhum momento possibilidade de nós termos uma vida melhor se não houver ordem. Tem gente que fica questionando assim, nossa, como que a Andressa consegue fazer academia, chegar no horário no trabalho, ir ao centro, ter uma vida social, participar com relação à família dela. Estou citando como exemplo, mas poderia ser qualquer um de nós. Mas como que ela consegue isso? Porque ela tem ordem, porque ela organiza o tempo dela. Agora, se eu sou uma pessoa totalmente desorganizada, é óbvio que eu não vou conseguir fazer todas as coisas para as quais a minha vida vai me cobrar. Aí tem, é só fazer tudo mal feito. Não, vai resolver o quê? Se eu fizer tudo mal feito, eu consigo fazer tudo. Não, gente, é conseguir ter o mínimo de ordem, de posicionamento, sair da nossa zona de conforto com relação à nossa vida. E a nossa existência tem exigido isso de nós. Então, gostaria de trazer hoje esse debate para vocês. Aos que tiverem interesse, leiam a obra de Santo Agostinho, fantástica, tanto as Confissões, tanto o Livre-Arbítrio e os outros livros e mensagens que ele trouxe para nós. Agradecendo a todos vocês por estarem aqui conosco, pela inspiração que é a vida de Jesus, a sua existência, no tempo em que ele esteve conosco na terra, que nós tenhamos sempre Jesus como exemplo, mas que é um exemplo que saia do papel, que saia dos textos bíblicos, que venha para a nossa conduta, porque é isso que ele deixou para cada um de nós. Então, muito obrigada a todos vocês. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, eu estava do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou por exclusivo seu, eu sou abençoado, sigo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.
vem. Me chama, todo dia as propostas vêm. Me chamam, todo dia vem as tentações. Me chamam, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus.